O sistema de cotas do Brasil não existe na África, porque na África a maioria, nós todos somos negros, a maioria deles, 70, no meu país, provavelmente 85% das pessoas são negras. Tá? A gente tem outras formas de acesso da universidade. Eu fui por meritocracia. Eu fui, assim, estudei para ir para a faculdade. E as pessoas, todo mundo estuda, por exemplo, na altura que eu estava lá, eu estou há 10 anos fora de Moçambique, tínhamos um exame de admissão, como esse o vosso Enem, que você tinha que fazer como vestibular, sim, para entrar na universidade. Você tinha eu estudei na escola, como chama, públicas, né? Daí você se preparava para fazer exame de admissão no final do nível médio para entrar nas universidades. Então, a distribuição que tinha, assim, na verdade, eu não vi nenhuma, na altura eu não vi nenhuma facilidade para o aluno entrar na universidade ou cotas raciais, não tinha isso. Você estuda, você não consegue, você não tinha outra opção, tinha que procurar meritocracia, um trabalho. né? Basicamente. Sim. E para você, como você enxerga esse regime de cotas no Brasil? Assim, o meu ponto de vista sobre o regime, eu vejo com bastante sensibilidade. Não significa que esse regime de cotas provavelmente não deveria existir. Ele deve existir, só que é um plano que tem que ser feito melhor. Porque mesmo fazendo... Por quê? Porque você nunca vai reparar o passado desta forma. Como está dizendo, vamos reparar o passado. Foi muito tempo. O Brasil foi um dos países que mais tempo ficou com a escravatura, com a escravidão, para abolir. Tá? Visto isso, se a gente coloca num balanço, claro que existiram os privilegiados, que tiveram sempre privilégio, e os que vieram de escravo, não, os avós e tal, tiveram desprivilégio. Para tentar equilibrar isso, uma das formas seria essa, mas o problema é que ela não está sendo incutido bem. Porque, ouve lá, o sistema de cotas, vamos lá falar, tu vais dizer que vamos deixar as pessoas entrar na universidade por serem negras. Cota racial. Sim. Ser negro. Mas você esquece que para entrar na universidade você tem que ter uma base. Porque para a universidade acompanhar o sistema, você não vai se ajudar. A universidade tem desafios, tem que estudar, tem que ter uma base boa para entrar lá e tal. Então, começa na preparação. Eu acho que as pessoas não podiam só correr para o sistema de cotas. Eu acho que as pessoas tinham que se preparar antes. Como fazer isso? Qual é a maioria das pessoas que dizem que as cotas, tinha que haver cotas para negros entrarem? Tá bom. Nós vamos pegar o quê? Os eventos que tem negros. O que tem mais negros? Tem o carnaval, né? Que tem mais a maioria negra. Sim. Que é gastado muito dinheiro para isso, para festejar, né? Para fazer todo aquele modus operandi da carnaval. Outros locais onde tu encontras muito negro, nas festas, nos pagodes, nos sambas, tudo mais. Sim. Então, por que não quer dizer parar de fazer isso, mas por que não dividir a parte que a gente vai fazer, essas promoções, essas festas e tal, por que não entrar com incentivo mais à educação, de preparação? Nas festas dos carnavais, a gente falar muito mais de preparação para o Enem, por exemplo, para os negros. Apostar em projetos de preparação para o Enem para negros. Não estou a falar nos grandes centros do Rio de Janeiro, estou falando aqui de Joinville. Sim. Tá? Por que esse valor que é investido para isso, por que a gente não investe em diminuir um pouquinho desses recursos e a gente investe em professores para preparar esses futuros negros, né? Estudantes negros. Mas não com a linha Paulo Freire, né, cara? Sim, não. Quando eu falo de preparação, eu estou falando como é que é a preparação, como é que uma filha tua se prepara para a faculdade? Ela vai para um curso. Então, um cursinho. Então, não é todo negro que tem essa condição de ir para esse cursinho. Exato. Porém, nós podemos tirar recursos dos locais que a gente vai para colocar esses negros, né, nós pretos, negros, para preparar para fazer esses cursos. Vamos falar, vamos para o pagode. A gente para um samba um pouquinho e fala no samba, pessoal, tem Enem, quem é professor de tal, quem é professor de tal, vamos montar uma estrutura boa. Uma mídia maior, sim, né? Para quê? Para gente, não, vamos dar aula disso, porque não é todo negro que vai para a faculdade e consegue concluir a faculdade. Por quê? Porque ele não tem uma base. Ele chega lá, se sente atrasado, se sente acuado, tem que lutar muito para estar para estar no mesmo nível daquele cara que fez um cursinho para entrar lá.